Olá, eu sou o reverendo Rodrigo Leitão, presidente do Sínodo de Campinas, e é com muita alegria que hoje eu estou aqui para podermos celebrar os 150 anos do presbiterianismo em Campinas, os 117 anos da reorganização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Campinas e agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez ao longo de toda essa jornada. É uma alegria e uma satisfação pessoal para mim, afinal de contas, essa história está muito interligada com a minha própria história, com a história da minha família. Foi aqui em Campinas, por causa de tudo isso, que meu avô e seus irmãos vieram para o seminário para estudar e se prepararem para o ministério pastoral. Foi aqui em Campinas que durante anos meu avô pastoreou essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Campinas, onde ele ficou também como colaborador por muitos anos. Igreja onde até hoje, com muita alegria, frequenta e está sempre ali presente a minha avó. Igreja que foi a igreja da minha infância, a igreja da minha adolescência, aquilo que Deus começou a fazer no meu coração, que viria a me preparar para o ministério, aconteceu em Campinas, aconteceu na Igreja Presbiteriana de Campinas, e hoje servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, seja como executivo da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, seja como presidente do Sínodo de Campinas, seja como professor do Seminário Presbiteriano de Campinas, eu tenho muita alegria de poder dizer que tudo isso começou, né, de certa maneira, com o crescimento e o desenvolvimento do presbiterianismo nessa cidade. E isso trouxe um efeito grande para a minha história, e por isso que eu tenho muita gratidão. E nesse momento eu quero, como presidente do nosso Sínodo, parabenizar a Igreja Presbiteriana de Campinas e rogar as bênçãos da parte de Deus a toda a sua liderança, aos seus pastores, presbíteros, diáconos e todos os membros dessa igreja, com a convicção de que Deus continua cuidando da nossa cidade e que Deus tem um propósito maravilhoso por meio dos discípulos e discípulos de Jesus na Igreja Presbiteriana, na cidade de Campinas e na região de Campinas. Eu queria nesse momento orar para que Deus continuasse sustentando, direcionando, trazendo sensibilidade, sabedoria e discernimento e usando de maneira poderosa o presbiterianismo na cidade de Campinas. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor, nessa cidade, semeou o Evangelho por meio da mensagem e da vida e das palavras e das atitudes de homens e mulheres, ó Pai, que, acima de tudo, tinham a convicção de que foram amados graciosamente por Ti em Cristo Jesus. E esse amor constrangia tanto a mente e o coração deles, que eles passaram a transbordar do seu Evangelho, o Evangelho da Graça. E isso começou a contagiar outras pessoas. E isso vem acontecendo, ó Pai, ao longo de muitas décadas, ao longo de muito tempo, há 150 anos especificamente, na cidade de Campinas. Nós agradecemos por todos aqueles que foram personagens dessa história. Nós agradecemos por todos aqueles que hoje colhem os frutos do que foi feito no passado. E nós pedimos, Deus, que da mesma maneira o Senhor use cada um de nós para impactar a vida daqueles que estão à nossa volta, de maneira que essa história ecoe também no futuro, que o Senhor possa fazer com que essa história e esse legado se estenda para a honra e glória do seu nome. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus continue usando a Igreja Presbiteriana em Campinas para abençoar, para fazer a diferença, para ser instrumento nas mãos de Deus, para que as pessoas possam perceber que o melhor lugar para se estar é o centro da vontade dEle e que nós tenhamos sempre a convicção que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Que Deus te abençoe. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor.